Valor posicional? Por que eu tenho que saber sobre valor posicional? Porque o valor de um algarismo em um número depende da posição em que ele ocupa. Então você precisa observar isso e eu vou explicar tudinho para você depois que você der aquele super like e já começar se inscrevendo no canal, porque você ainda não está inscrito, né? Já tá? Muito bem. Então vamos lá. Observem aqui o que eu trouxe. Se eu pegar esse número 148 e esse número 481, você vai observar que ambos têm os mesmos algarismos, porém são diferentes, representam quantidades diferentes. Concorda comigo? Ô Giz, mas o que mesmo que é algarismo? Então, no nosso sistema de numeração, nós temos 10 algarismos, que são como símbolos, né? Que são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. E a partir desses algarismos, eu formo os números. Produção, escolha, por exemplo, 3 algarismos ali. 0, 2 e 9. Então, produção escolheu 3 algarismos. Eu escrevi assim. Então, eu escrevi que número? 920. Mas eu poderia ter escrito, por exemplo, 209. Então, dependendo da posição que eu vou colocando esses algarismos, é o número que eu vou formando. Então, por isso que por mais que um número tenha o mesmo algarismo, os mesmos algarismos, eles são diferentes. Então, veja aqui no quadro que eu vou fazer agora, no quadro de ordens. Vamos representar o 148 aqui. Então, nós sabemos que no 148, nós temos 8 unidades, 4 dezenas e 1 centena. Agora, se eu observar o 481 e colocar aqui, o que vai acontecer? O 481 tem 1 unidade, 8 dezenas e 4 centenas. E ainda eu posso fazer na forma decomposta cada número. 1 centena aqui eu posso representar por 100 unidades. Mais 4 dezenas representa quantas unidades? São 40 unidades. E 8 unidades que eu tenho aqui, ó. Então eu formei 148. Certo? Agora, fazendo o mesmo aqui, como que vai ficar? Veja que esse 4 centenas aqui, ó, é diferente desse 4 que está aqui na dezena. Porque aqui esse 4 dezenas representou 40 unidades. E esse 4 que está aqui nas centenas, ele representa quantas unidades? Ele representa 400 unidades. Então, você viu, dependendo da posição que ele está, é o valor que ele vai representar. Olha bem o 8 agora. O 8 aqui, ele está na ordem das dezenas. Então, ele representa 8 dezenas, que são 80 unidades. O 8 aqui, ele está na ordem das unidades. Então, ele representa 8 unidades. E 8 é diferente de 80. Então, você viu mais um exemplo. Conforme eu vou mudando a posição, ele muda o valor. Então, o 8 aqui são 8 dezenas, que é a mesma coisa que 80 unidades. Mais 1 unidade aqui. E veja que aqui o 1, 1 unidade, é diferente desse 1 que está aqui, porque aqui ele está na centena. E 1 centena, 100 unidades. Conseguiu perceber, então, essa diferença? E aí você pode anotar, então, por que acontece isso mesmo, só para concluir, para você ter tudo perfeito aí no caderno. Isso acontece porque o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional, como você percebeu aqui. Porque se eu trocar o algarismo de posição, ele muda o valor. E aí, ou seja, o valor de um algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Então, marca tudo isso daqui para a gente fazer um pouco de exercício, né? Escreva o valor posicional do algarismo 4 em cada um dos números. Então, já observa, estou falando do algarismo
4. Aí a gente lembra que conforme a posição que ele está, é o valor que ele vai representar. Então, se eu olhar aqui, ó, 147, nós podemos colocar aqui no nosso quadro de ordens para a gente observar. Então, eu sei que aqui o 7 são 7 unidades, 4 dezenas e 1 centena. Então, eu sei que o algarismo 4 aqui nesse número, ele está representando o quê? Ele está representando, olha aqui, ó, 4 dezenas. E 4 dezenas são 40 unidades. Então, eu posso escrever aqui que ele representa 40 unidades. Muito bem. Agora, se eu olhar para o 194, são 4 unidades. Então, eu coloco aqui, ó, 4 unidades, 9 dezenas e 1 centena. Mas eu já sei que o 4, ele está aqui, ó, representando 4 unidades. Então, eu já venho aqui e coloco que o 4, aqui ele representa 4 unidades. Muito bem. E nesse outro caso, sem colocar no quadro de ordens, você já consegue observar qual é o valor daquele algarismo 4 no número 451? Você pode vir aqui e fazer assim, ó, unidade, dezena e centena. E você já sabe qual é o valor do 4? É 400, né? Porque ele está na casa das centenas, na ordem das centenas. Então, aqui nós temos que o 4 vale 400, ou pode escrever 400 unidades. Muito bem. E aí, foi fácil essa? Vamos fazer mais um? Agora eu quero que você preste muita atenção e observe esses números que eu coloquei aqui para responder essas questões. Então, aqui eu tenho 179, aqui o 481, o 156, o 209 e o 312. Agora, vamos lá. Em qual desses números o algarismo 1 vale 1 dezena? E agora? Então, uma dica para vocês é fazer o seguinte, coloca a ordem de cada algarismo aqui, ó, que nem aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Então, veja que aqui o algarismo 1 vale 1 centena. Aqui, ó, unidade, dezena, centena. Veja que o algarismo 1 vale 1 unidade. E eu estou procurando o que mesmo? Quando que o algarismo 1 vale 1 dezena. Aqui, unidade, dezena e centena. O algarismo 1 vale 1 centena. Agora, unidade, dezena e centena. Nem tem algarismo 1 aqui, né? E no último, unidade, dezena e centena. Olha aqui o 1 aqui, ó, representando 1 dezena. Ou a gente poderia falar também 10 unidades, mas aqui está perguntando a dezena, né? Então, em que número que ele acontece isso? No número 312. Número 312, o algarismo 1 vale 1 dezena. Tudo bem? Fácil essa, né? Agora, em qual desses números o algarismo 2, já fica de olho no algarismo 2 ali de cada número. Ele vale 200 unidades. Ou seja, 200 unidades, você vai lembrar que são 2 centenas. Então, vamos lá. Onde que tem? Ó, temos o 2 aqui, só que esse 2 está representando 2 unidades. E temos o 2 aqui. E o 2 aqui representa 2 centenas, que são 200 unidades. Então, eu tenho o número 209 aqui, ó. 209. E se você quiser treinar a decomposição, você poderia escrever que o 209 são 2 centenas, que são 200 unidades, mais 0 dezena que está aqui, mais 9 unidades. Só para você ir treinando a decomposição também. E agora, na letra C, quero ver quem que acerta essa daqui. O algarismo 7 representa quantas unidades no número 179. Cadê o 179? Tá aqui, ó. O 7, ele é a ordem das dezenas. Então, se o 7 é 7 dezenas, ele representa quantas unidades? 7 dezenas são 70
70 unidades. Você também pode fazer a decomposição se quiser, ó. Uma centena, 100 unidades. Mais 7 dezenas, que são 70 unidades. Mais 9 unidades, ó. Nós podemos fazer em todos para a gente praticar. Por exemplo, aqui, ó, no número 481, nós temos 4 centenas, que é a mesma coisa que 400 unidades. Mais 8 dezenas, que representa 80 unidades. Mais uma unidade que está aqui. O número 156, ele tem uma centena, ou seja, 100 unidades. Mais 5 dezenas, que são 50 unidades. E mais 6 unidades que estão aqui. Deixa eu separar esse daqui para você não confundir, né? Vamos separar aqui, produção, todos eles. Ok. E agora, nesse outro aqui, no 312, nós temos esse 3, que representa 3 centenas, que é a mesma coisa aqui, 300 unidades. Uma dezena, que é a mesma coisa aqui, 10 unidades. E 2 unidades aqui, ó. Então, nesse exercício, nós praticamos várias coisas, né? Até a decomposição dos números. E agora tem tarefa para você. Não vai acabar a aula sem tarefa, não. Então, eu vou deixar uma tarefa para você responder aí no seu caderno. Eu quero ver se você vai acertar, hein? O número 451. Olha bem para esse número, 451. O algarismo 5 que está aqui, ele representa quantas unidades? Quem souber, responde para mim a tarefinha de hoje. Vamos ver se você realmente prestou atenção nessa aula, tá bom? O algarismo 5, ali ele representa quantas unidades? Qual o valor posicional dele? Combinado? Se você gostou dessa aula, já dá o like. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever também e não perder nenhuma aula. Porque assistindo todas as aulas e praticando bastante, sabe que nota que você vai tirar em matemática? 100. Você só vai tirar 100 em matemática quando você praticar bastante exercícios e assistir às aulas da Giz. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!